Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª aula de História da Física. Hoje abordaremos a escola dos atomistas e iremos até Aristóteles. Vamos lá? Então, vamos começar falando da escola dos atomistas. A escola dos atomistas tem início com Leucipo de Abdera, século V a.C. Sabemos muito pouco sobre Leucipo, não temos assim muita informação sobre ele. Sabemos que ele talvez seja o fundador ou um dos fundadores do pensamento da escola atomista, mas muito pouco se sabe sobre ele. Ele é considerado o fundador do atomismo, tá? Ele passa a defender a ideia de átomos como partículas indivisíveis que constituem toda a natureza, e esses átomos se movem de forma aleatória. Para Leucipo, se eu pegar um objeto e ir quebrando em partes cada vez menores, pego isso aqui e separo em duas partes, cada parte é menor que a anterior. Pego isso, divido em parte menor ainda, e assim sucessivamente, vai chegar uma hora que eu vou ter partes tão pequenas, mas tão pequenas, que elas se tornam indivisíveis. Essas partes é o que ele chama de átomo. Palavra átomo do grego, a quer dizer sem, tomo quer dizer parte. Átomo quer dizer sem parte, ou seja, aquilo que não tem mais parte para se dividir, aquilo que não se divide. É a ideia do indivisível. Mas para Leucipo, os átomos eles têm movimento e se movimentam de forma aleatória. Essa aleatoriedade é um indeterminismo da natureza. O que sabemos é que Leucipo de Abdera foi professor de Demócrito, também de Abdera. Demócrito de Abdera, esse nós temos mais informações, viveu do ano 460 a 370 a.C. Ele defendeu e propagou a ideia do átomo. Então, por isso que a escola é chamada escola atômica, a visão de que tudo é feito de átomos. É uma visão materialista. Para Demócrito, não havia um deus ou deuses. Tudo que encontramos no universo à nossa volta é feito de átomos. Ele dizia, tudo é feito de átomos e vazios. Ele defendia a ideia do vazio. O vazio tinha que ter para o átomo poder se movimentar. Demócrito afirmava que átomos na matéria formam um turbilhão, alguns se chocando com outros e se dispersando, e outros ainda nunca se juntando. Ou seja, era um movimento caótico de colisões e afastamentos sucessivos. Para Demócrito, não há intenção no movimento dos átomos e nem forças superiores, ou seja, deuses que controlam isso. Todo este movimento é um movimento aleatório, ou seja, indeterminado. A teoria atômica, para Demócrito, explica as nossas percepções sensoriais. A gente sente algo porque os átomos colidem com a nossa pele. Para Demócrito, quando vemos algo, é porque os átomos de algo tocam nos nossos olhos. É uma teoria bem interessante, porque a teoria vigente nessa época é que a gente enxergava algo porque os olhos emitiam um raio invisível e quando esse raio atingia o objeto, a gente enxergava. Para Demócrito, não. A gente enxerga as coisas porque os átomos dessas coisas tocam nos nossos olhos. E aí a gente passa a enxergar os objetos. Demócrito também se interessou sobre o comportamento humano, principalmente sobre o entusiasmo humano. E ele escreveu sobre o entusiasmo do ser humano. Demócrito acreditava que o ser humano tinha uma alma. Tá? Nós temos uma alma, aquilo que nos dá vida. Mas, após a morte, ou seja, o corpo morre, mas a alma também morre. Corpo e alma se desintegram em átomos e se espalham em todas as direções. E outra coisa, ele colocava, eles podem se agregar numa outra alma no momento em que está sendo formada. Ou seja, ele aceitava aquela ideia que vinha da escola pitagórica, da transmigração, ou seja, da alma poder habitar um outro corpo.
Então, quando você morre, seu corpo se dispersa em átomos, mas sua alma também. E essa alma, os átomos dessa alma podem se juntar para formar um novo ser humano. Então, para Demócrito, os átomos são reciclados na natureza. Átomos se dispersam e se organizam, se dispersam e se organizam. Para ele, átomos são eternos, pois nada surge do nada. Então, como explicar a origem dos átomos? Ele não tinha. Então, ele partia do pressuposto que os átomos eram eternos. E ele dizia: há uma infinidade de átomos na natureza, alguns arredondados e lisos, outros irregulares e retorcidos. E para Demócrito, o que fazia com que uma substância fosse diferente de outra era justamente essa infinidade de formas e tipos de átomos que existiam. Ele também partia do pressuposto que os átomos interagiam entre si por meio de ganchos e engates. Os átomos tinham ganchos quando um enganchava no outro, engatava no outro, eles ficavam presos, dando a estrutura da matéria. O Demócrito concordava com Heráclito que tudo flui na natureza, pois as formas vão e vêm, e assim acontece com os átomos. Por detrás de tudo que flui, há algo eterno e imutável, algo que não flui, e esse algo para ele é os átomos. Tudo flui, tudo vão e vem, mas uma coisa permanece: os átomos permanecem. Tá? Então ele mostra um princípio de conservação de matéria, onde os átomos formam toda a matéria e as coisas podem mudar, mas os átomos sempre continuam existindo. A escola atomista, ela se tornou muito forte no período de Demócrito. Um indivíduo chamado Epicuro de Samos, viveu de 341 a 270 a.C., ele não era bem um filósofo natural. A filosofia de Epicuro era voltada mais ao social. O seu propósito era atingir a felicidade, então ele tinha uma meta que na sua escola, onde todo mundo deveria atingir a felicidade. Isso era conhecido como epicurismo. Ele pregava a aponia, que era a ausência da dor, e a ataraxia, que era a tranquilidade da alma. Então, eles tinham métodos de poder relaxar o corpo, métodos de meditação. Então, era uma escola preocupada com o ser humano. Mas Epicuro defendeu o atomismo e adotou o atomismo como um sistema para fins éticos. Ele comparava a aleatoriedade dos átomos com o livre-arbítrio do ser humano. E a ideia do atomismo começa a se propagar também dentro do meio social. Então, ela é usada no início como uma metáfora e depois como uma explicação por que existe livre-arbítrio. E se a nossa alma é formada de átomos e os átomos são aleatórios, então isso implica dizer que a nossa alma é aleatória e essa aleatoriedade da alma estaria associada ao nosso livre-arbítrio. Bom, durante esse período, muitos filósofos da Grécia vão começar a migrar da filosofia natural para uma filosofia mais social, mais preocupada com o homem, mais preocupada com o ser humano. E aí vão surgir os chamados filósofos sofistas. Tem um texto do Gilberto Cotrim, Fundamentos de Filosofia, onde ele põe esse trecho aqui, que é bem interessante, essa transição que começa a acontecer. Eu vou ler aqui. Em 479 a.C., com a vitória dos gregos sobre os persas, estava a guerra entre Pérsia e Grécia, os gregos vencem os persas, consolida-se a democracia em Atenas. Um regime de governo surge que é chamado democracia. Então, ali também vai surgir a ideia de homem, que passa a ser identificada com a concepção de cidadão da polis. Polis em grego é a cidade-estado. As preocupações e especulações filosóficas concentram-se, a partir desse momento, não mais na relação do homem com a natureza. O que importa agora é a relação entre os seres humanos,
a vida social. O homem é um animal político, diria Aristóteles. É o nascimento da filosofia clássica. O mundo nunca mais será o mesmo. Ou seja, com essa frase, o homem é um animal político, politikos é aquele indivíduo da polis, ou seja, o indivíduo da cidade, que vai fazer as coisas para o seu povo. Daí deriva toda a política. E a filosofia começa a ter um interesse muito forte no homem e na sociedade, e nas finalidades políticas. E nesse meio vão surgir os sofistas. Os sofistas, a palavra sofista vem de sophos em grego, que quer dizer sábio, aquele que detém a sabedoria. Haviam os filósofos naturais, que buscam explicações racionais para o universo na procura de um princípio primordial, um arqué, uma argila que moldaria todo o universo. Tá? Então, isso era a preocupação dos filósofos naturais. Uma explicação lógica, racional, para o princípio original de todas as coisas no universo, o arqué. Os sofistas já é uma nova fase filosófica, caracterizada pelo interesse no próprio homem e nas relações do homem com a sociedade. Então, eles buscavam muito mais entender como que é o comportamento do ser humano enquanto ser humano e o comportamento do ser humano dentro da sociedade e como a própria sociedade se comportava. Eles tinham uma visão que era conhecida como visão cética. Eles precisavam não só observar, mas perceber de fato o comportamento do ser humano para ter certeza como as coisas aconteciam. Os sofistas, eles, como o nome diz, eram chamados de sábios. Mas com o tempo, a palavra sofista ganha um sentido pejorativo, o sentido de impostor, sobretudo devido ao filósofo Platão, que vai fazer pesadas críticas aos sofistas. Quem eram esses sofistas? Geralmente eram filósofos professores, ou seja, que ensinavam aos outros, e viajantes. Tá? Eles viajavam de um local para o outro, levando o seu ensinamento, e vendiam esses ensinamentos práticos de filosofia. Então, eles viajavam para um local e ensinavam aquele público local como poder trabalhar a filosofia para ter ganhos pessoais, e cobravam altos preços por isso. Então, era um comércio do conhecimento, não diferente do que é hoje com as escolas. Eles possuíam a arte de manipular raciocínios, de produzir o falso, de iludir os ouvintes sem qualquer amor pela verdade. Eles ensinavam a maneira de persuadir, as técnicas de persuasão, de convencimento, ainda que o raciocínio fosse falso, ainda que ele tivesse que enganar o indivíduo. Eles mostravam como manipular o povo. Ensinavam a arte de argumentar em público para os mais ambiciosos em participar de lutas políticas. Então, o indivíduo queria se tornar um político, participar de debates, sofistas eram excelentes professores. Atualmente, a gente considera os sofistas relativistas, pois possuem concepções flexíveis sobre o homem e a sociedade. Eles não tinham um pensamento fechado sobre uma coisa, mas eles tinham técnicas de persuasão, de convencimento, os convincers, como eram chamados, eles dominavam muito bem isso. E muitas vezes usavam isso para ganhar dinheiro e enganar o povo. Tá? Aí vem Platão fazendo críticas e dizendo que eles não eram filósofos, e sim impostores. Os sofistas usavam muito sofismas, aqueles conjunto de premissas cuja conclusão não era lógica, mas usavam para enganar a população. Nesse momento em que os sofistas estão no auge, Atenas passa a ser o centro cultural do mundo, pelo menos do mundo ocidental naquele momento. Atenas passa a ter um desenvolvimento muito grande em termos culturais, intelectuais. E vai ser em Atenas
que vai surgir o filósofo Sócrates. Sócrates de Atenas. Sócrates de Atenas nasceu no ano 470 e morreu no ano 399 a.C., durante o governo de Péricles, que foi um político muito importante, que governou Atenas, também era um general importante, e que no governo de Péricles, Atenas progrediu muito do ponto de vista intelectual. E Sócrates viveu nesse período. Sócrates nada escreveu, apenas transmitiu o conhecimento oralmente. É considerado o maior dos filósofos por muitos, tá? Ele apenas transmitiu conhecimentos aos seus discípulos, muito parecido com Jesus. Jesus também nada escreveu, apenas transmitiu conhecimento aos seus discípulos. Quem escreveu foram os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus escrevem, Jesus não. Sócrates, ele exerceu uma grande influência no pensamento europeu, principalmente no pensamento ocidental. A Europa, idade moderna, idade contemporânea, ela é, de certa forma, contaminada pelo pensamento de Sócrates. Então, é um filósofo de grande importância. Diz a história que ele era muito feio, ou seja, essa era uma expressão da época, as pessoas achavam muito feio. Aqui tem uma estátua do rosto dele. Ele era baixo, gordo, tinha o nariz arrebitado e os olhos que saltavam da órbita, ou seja, aquele olho saltado para fora. Mas quando Sócrates falava, todos esqueciam sua feiura, tá? Ele, ao falar, fazia com que multidões ficassem prestando atenção. Ele tinha esse dom. Mas nós conhecemos Sócrates por meio de Platão, que foi seu aluno. Como Sócrates não deixou nada por escrito, tudo que conhecemos de Sócrates vem de Platão. Platão foi aluno de Sócrates. Então, desse modo, o que Platão deixou por escrito sobre Sócrates é o que nós aprendemos sobre Sócrates. Então, é difícil a gente separar o Sócrates histórico do Sócrates de Platão, porque o Sócrates que Platão narra está contaminado pelo ponto de vista de Platão. Mas o que conhecemos de Sócrates está associado ao que Platão deixou por escrito. Sócrates viveu em Atenas, que era o centro cultural do mundo grego desde 450 a.C., no governo de Péricles. Ele vai usar um método chamado maiêutica. Maiêutikos quer dizer fazer nascer as ideias. Isso é chamado de parto das ideias, tá? É um método onde ele não responde a questão, mas ele responde com uma nova pergunta, fazendo você pensar cada vez mais para que novas ideias surjam. Então, o método maiêutico é um método socrático, que ele utilizava muito. Ele dizia que a sua missão era ajudar os outros a parir ideias. Tá? Ele analisa a partir do que não conhece. Ou seja, quando ele tem uma questão, ele parte do que não conhece para chegar no que conhece. Uma espécie de detetive intelectual. Sócrates, ele finge-se ignorante ou mostrava-se mais tolo do que realmente era. Era uma espécie de ironia isso, porque com isso ele conseguia, dentro do debate, mostrando-se mais tolo, pouco a pouco, ele iria pescando, gerando novas ideias, ou seja, através do processo maiêutico, e daqui a pouco ele concluía uma ideia e convencia o indivíduo. Um debate com Sócrates podia expô-lo ao ridículo. Sócrates incomodava muita gente com esse seu método. Ele falava de uma maneira como se fosse uma coisa boba, pouco a pouco, quando você menos espera, tinha uma grande força aquele discurso que ele fez. Então, ele incomodava governantes e incomodava outros sábios. Ele ousou mostrar às pessoas que elas sabiam muito pouco.
Inclusive, ele parte da premissa na qual ele afirma: tudo o que sei é que nada sei. E ele falava: a melhor forma da gente aprender com o mundo é primeiro conhecendo a nós mesmos. E ele parte da frase: conhece-te a ti mesmo. Frase que se encontrava no templo de Delfos, que estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios do universo. Sócrates, devido ao seu método maiêutico e a sua forma de questionamento, essa ironia socrática que ele usava, incomodava governantes, incomodava sábios, a ponto dele ser condenado, ser preso, e é condenado a tomar cicuta e ele se mata. Tá? E Platão, aluno dele, acompanha tudo isso e vai narrar toda a história de Sócrates, seus pensamentos, inclusive a sua morte, o momento que ele toma cicuta. Ele era contemporâneo dos sofistas, mas ele não era um sofista. Ele era um racionalista. Ele achava que a razão era o que nós tínhamos de mais importante. Ele considerava-se filósofo na raiz da palavra, um amante da sabedoria. E ele dizia: só com conhecimento do que é certo pode se transformar num homem de verdade. Então, o homem só é homem de verdade quando ele aprende o que é certo. Então, para ele, a capacidade de distinguir entre o certo e o errado estava na razão, no método racional. E, como eu disse, ele foi condenado à morte. Aqui está um exemplo bem bobinho, mas que nos dá a ideia do método maiêutico. Aqui estava num debate, de repente, falando de amor. Aí ele pergunta à pessoa: você acabou de falar em amor, o que entende por amor? A pessoa responde: amor é querer bem a outra pessoa. E agora ele complementa com novas perguntas. Esse é o parto das ideias. O que entende por querer bem? E a pessoa responde: é desejar tudo de bom para ela. Platão coloca: esse termo bom significa o que você considera bom para outra pessoa ou que esta, independentemente de você, considera bom para ela? E aí a pessoa responde: certamente o que a outra considera. Aí Platão fecha o raciocínio. Se esta pessoa considerasse como bem ou bom aquilo que você possui, sua namorada, suas joias, você cederia esses bens para ela? E a pessoa fala: certamente que não. Aí Platão conclui: então surge uma contradição e você teria que dizer: amar é querer bem, é querer o bem que eu considero como tal para a pessoa amada. Então, essa maneira de conduzir o pensamento através de questionamentos é o método maiêutico, é o método socrático. Bom, Sócrates teve muitos alunos, mas um de grande destaque foi Aristócles de Atenas, mais conhecido por Platão. Platão era um apelido, tá? Uma alcunha. Ele era chamado de Platão porque ele tinha o ombro muito largo. O ombro é a região do omoplata, em grego, platós. Então, ele era chamado de Platão. Viveu de 427 a 347 a.C. Ele foi aluno de Sócrates e ele fundou uma escola chamada Academia. Essa escola de Platão talvez pode ser a primeira grande universidade de pesquisa da antiguidade ocidental, tá? Pelo menos da europeia. A gente tinha escola pitagórica, mas a escola pitagórica não era ainda um centro de pesquisa. A academia de Platão era. Platão usa o diálogo como grande recurso de ensino. Então ele acha que aprender a dialogar, a retórica, isso era muito importante como método de ensino. E Platão
Platão defende que tudo que captamos pelo sentido é pura aparência. Então, como nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, esse mundo é uma aparência. Ele fala tudo que podemos tocar e sentir flui, desintegra-se, pertence ao mundo dos sentidos. E ele fala que o mundo dos sentidos, quando a gente interpreta esse mundo, a gente distorce a realidade. O que percebemos não é a realidade. A escola de Platão leva o nome de academia, tá? Também conhecida por muitos como Escola de Atenas. Era a escola de Platão. O nome academia é porque havia um bosque no interior dessa escola que consagrava um herói local chamado Academos. Então, uma homenagem, o nome academia vem de Academos. E até hoje nós utilizamos esse termo, academia, como um local de ensino. Tá? O aluno, o estudante universitário, é chamado de acadêmico. Tá? Daí vem o termo academia, vem da escola de Platão. Essa escola também ela era dedicada a Atenas e Apolo, e também às musas, aquelas inspiradoras. Na entrada da academia de Platão, estava escrito assim em grego, Medeis agiometretos eicito, que quer dizer que aqui não adentre quem não souber geometria. Então, quem aqui não adentre quem souber geometria. Então, a importância que Platão dava ao conhecimento da geometria. Esse é o quadro de Rafael retratando a academia de Platão, que teríamos Platão aqui no centro, seus alunos. Então, como que deveria ser o ambiente? E era uma escola enorme. E a academia de Platão existiu por 900 anos, até que durante o Império Bizantino ela foi destruída. Platão, ele falava que tudo é formado a partir de uma forma eterna, imutável e perfeita, que ele chamava de mundo das formas ou mundo das ideias. Para Platão, tudo que capturamos pelos nossos sentidos não é real. Tá? O que é real é o que está no mundo das ideias. O mundo das ideias, ele não pode ser acessado pelos sentidos, somente por meio da razão. Ele fala que a ideia pré-existe ao objeto. Este copo com água, por exemplo. Esse copo tem uma forma, tem uma constituição, mas o objeto, antes dele existir aqui na Terra, ele já existia no mundo das ideias. Para Platão, tudo que existe à nossa volta já pré-existia no mundo das ideias. Platão dizia que o homem possui um corpo ligado ao mundo dos sentidos e uma alma ligada ao mundo das ideias. Quando morre, a alma retorna ao mundo das ideias. Quando a alma reencarna, Platão aceitava a ideia da transmigração, da reencarnação da alma, sair de um corpo e nascer um novo corpo. Então, Platão dizia que quando a alma reencarna, ele esquece do mundo das ideias, mas aos poucos uma vaga lembrança vai emergindo dentro de sua alma. E através da razão, através dos estudos, pouco a pouco o homem vai tendo acesso ao mundo das ideias. E aí ele vai conseguir construir coisas. O que ele constrói aqui é uma manifestação do que já existia no mundo das ideias. Para Platão, todos os fenômenos da natureza são mera sombra do mundo das ideias. Então, para ele, esse mundo das ideias era um mundo mesmo, ele existia. Quando a gente morria, a gente voltava para esse mundo. E tudo que existe aqui já existia no mundo das ideias. O celular que você tem na mão, para Platão, antes desse celular existir aqui, ele já existia no mundo das ideias. Até que um ser humano conseguiu, através da razão, acessar o mundo das ideias e, naquele lampejo, materializar esse objeto aqui. Ainda assim, a materialização ela não é perfeita. Então, por mais que a gente acesse o mundo das ideias, o que a gente constrói aqui não é perfeito.
ainda que a gente tente colocar a perfeição. E Platão vai tirar isso da visão de um Deus construtor do universo. Platão observa o homem construindo as coisas, ele observa geralmente artesão, e ele vê o artesão moldando o barro e fazendo ânforas, fazendo vasos, dando contornos, dando formas, e ele parte da ideia de um Deus criador. Esse Deus criador do universo, ele é chamado de demiurgo. Demiurgo é uma palavra que está associada a artesão em grego. Demiurgo foi o construtor do universo. Ele tinha uma argila primordial, um arqué. O mundo vivia num caos, ele já existia. Demiurgo junta tudo aquilo para construir e dar forma ao universo. Então, para tudo que existe aqui no universo agora, teve a mão de Demiurgo. Porém, Demiurgo tenta fazer com perfeição, mas os eventos caóticos que já existiam no universo não permitem a perfeição plena. Portanto, nem Demiurgo conseguiu toda essa perfeição. Mas o pensamento de Demiurgo está associado a esse mundo das ideias, o mundo perfeito, onde tudo ali pode. Mas quando a gente tenta materializar as coisas aqui, elas não são perfeitas. Por melhor, a gente pode chegar na melhor versão de um objeto que a gente constrói, mas não é a perfeição. A perfeição para Platão só existiria no mundo das ideias. E Platão, para explicar esse mundo das ideias, ele conta a alegoria da caverna, o mito da caverna. Para Platão, nós aqui na Terra é como se vivêssemos trancados, acorrentados na parede de uma caverna, como essa aqui, olha. Aqui tem essa parede. Essas pessoas acorrentadas representam nós, seres humanos. Do lado de cá, representa o mundo real, talvez o mundo das ideias. A luz que entra aqui de fora, mais a luz do fogo que tem aqui na entrada da caverna, projetam sombras nessa parede. E tudo que passa aqui na frente projeta sua sombra nessa parede. As pessoas que nasceram aqui nessa caverna e viveram acorrentadas aqui, não conhecem o lado de cá. Então, tudo que elas enxergam são meras sombras da realidade. E isso, para essas pessoas, é a própria realidade. Mas Platão diz, não, a realidade está lá no mundo das ideias. O que nós enxergamos são meras sombras do mundo das ideias. Então, Platão ainda fala, imagine que uma pessoa dessa, que nasceu acorrentada, viveu acorrentada, e tudo que ela enxerga do mundo é isso, um dia ela escapa dessas correntes e vem para cá. E a visão que ela vai ter de mundo, uma visão tridimensional, é totalmente diferente do mundo que ela conhecia. Por mais perfeito que pareça este mundo, a realidade para ela vai ser muito distinta. E talvez essa pessoa volte e tente contar para os seus amigos que vivem aqui nessa caverna como que é o mundo real. Essas pessoas talvez não vão acreditar nele. Vão falar que ele deve estar delirando, que esse mundo não existe. Então, Platão faz essa metáfora, essa alegoria da caverna, como é conhecida, e para explicar que o que nós chamamos de realidade são meras sombras de uma realidade maior. Platão, ele vai falar que as leis da natureza pertencem ao mundo das ideias. E ele vai falar que a natureza é formada por 4 elementos. Ele busca lá de Empédocles a teoria dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e ele passa a aceitar e pregar que o universo é constituído de 4 elementos. Isso tudo ele ensinava na sua academia. Ele vai falar que a matemática pertence ao mundo das ideias, que é racional. E ele vai buscar lá na escola de Pitágoras os 5 sólidos pitagóricos, que eram sólidos perfeitos, que eram sólidos formados
por faces, que eram polígonos regulares. Então, de todas as combinações de polígonos que poderiam existir, só existem 5 polígonos cujas faces são polígonos regulares, que é o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o hexaedro e o dodecaedro. E Platão vai beber na fonte dos pitagóricos e vai associar essas formas com características do nosso mundo. O tetraedro, ele, de todas essas figuras, ele possui ângulos mais agudos e arestas mais cortantes, e a menor razão, volume e área. Se você inserir um tetraedro dentro de uma esfera, ele divide a esfera em partes iguais. A escola pitagórica já havia associado ao elemento fogo, e Platão adota isso aqui. O octaedro, ele gira livremente em torno de um eixo, adequado a um elemento mais móvel, e os pitagóricos haviam associados ao ar, e Platão adota isso. O icosaedro, que tem 20 lados, tem uma maior razão, volume por área, é adequado a um elemento que preenche mais o espaço. Então, os pitagóricos associaram o elemento água e Platão adota isso também. O hexaedro, que é um cubo, possui faces com bases mais amplas, tá? É o mais estável. Então, devido a essa estabilidade, os pitagóricos associaram a Terra e Platão adota isso. O dodecaedro, que tinha 12 lados, era o mais complexo de todos. E os pitagóricos associam o universo e Platão também. E Platão busca usar essa geometria para explicar também o mundo. Platão vai escrever várias obras, mas entre elas uma que vai falar da visão cosmológica, a visão astronômica de Platão, é a obra Timeu. Tá? O Timeu vai tratar sobre a cosmologia de Platão. Então, no Timeu, Platão explica por meio da sua teoria da correlação entre sólidos e elementos uma série de propriedades físicas. Então, no Timeu, a gente vai encontrar sobre repouso, movimento, homogeneidade e heterogeneidade, vai falar sobre solubilidade, vai falar sobre as transformações de substâncias, vai falar sobre o leve e o pesado, vai falar sobre sabores, odores, sons, cores, vai falar sobre a astronomia em si. Então, o Timeu é uma obra interessante. Existe a traduzida, tá? O Timeu, existe a obra traduzida. Porém, a leitura às vezes não é tão fácil. Eu recomendo um texto que é este aqui. Este aqui, Timeu, a Cosmologia de Platão. Nesta obra, que foi escrita pelo professor Oscar Matsuura, ele vai fazer uma discussão longa sobre a cosmologia de Platão encontrada no Timeu, e ele vai além disso, fazendo comparações com visões um pouco mais modernas. É uma excelente obra, eu recomendo, o professor Oscar Matsuura escreve muito bem, eu gosto, ele escreveu um livro de história da astronomia no Brasil, foi muito bacana, tá? Então, tá aqui, olha, ele vai falar sobre o Timeu, ele vai apresentar Platão, vai falar sobre o mundo sensível, vai falar sobre Demiurgo e o mundo das ideias, ele vai falar sobre o caos primordial, ele vai falar sobre o mundo em si, o que é o dia sideral, enfim. Aqui nesta obra, o professor Oscar Matsuura discute aquilo que se encontra no Timeu. Aqui é o Demiurgo construindo o mundo, essa capa. Muito interessante. Então, deixa eu diminuir um pouco aqui para colocar como um todo. Esta obra aí, eu recomendo, vale a pena ser lida. Vamos voltar aqui. Bom, de acordo com Platão, o Criador
torneou o mundo em forma de esfera, por estar em todas as suas extremidades a igual distância do centro, ou seja, todos os pontos da superfície da esfera estão a igual distância do centro. Ele fala mais perfeita das formas e mais semelhantes a si mesma, por acreditar que o semelhante é 1000 vezes mais belo que o dessemelhante. Então isso é interessante. Essas transparências eu extraí do material do professor Walter Aunis Bezerra, da USP. Então ele tem um trabalho ali onde tinha essas transparências, estou usando parte delas para complementar o que nós estamos falando de Platão. Platão diz, olha, fora do mundo não há nada, por isso a sua superfície é esférica e lisa. No centro da esfera do mundo está a Terra. Então Platão coloca o mundo, o universo, que ele chama de mundo aí, é o universo, é esférico, superfície lisa. Do lado de fora não existe nada. O lado de dentro é preenchido. E no centro do mundo está a Terra, que é também esférica. O movimento da esfera do mundo é o mais indicado para sua forma, a saber, a rotação em torno de si mesmo, ou seja, o universo tem rotação, privando-a dos outros 6 movimentos, isto é, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita e para cima e para baixo. Platão diz, o Sol, a Lua e as 5 estrelas, que eram os planetas, são carregados pela rotação da esfera exterior de leste para oeste, no movimento denominado movimento do mesmo, isto é, comum a todos. Ou seja, a esfera gira e transfere esse movimento para o Sol, para a Lua e para os 5 planetas. Aí ele fala, mas cada planeta possui, além deste movimento geral, um movimento circular interior, denominado movimento do outro. Então ele faz essa diferença entre o que é movimento do mesmo e movimento do outro. Em sentido contrário ao do primeiro, num plano que corta obliquamente o equador celeste. Os movimentos do outro, dos vários planetas, se processam em velocidades diferentes. Aqui ele fala, o movimento de cada planeta, portanto, é um movimento em hélice, que resulta de uma combinação do movimento do mesmo com o movimento do outro. É a maneira como essa esfera celeste transfere movimento aos planetas e esses também têm seus próprios movimentos. Então é um movimento combinado do movimento próprio dos planetas com o movimento de toda a esfera celeste. E ele fala que dá um movimento em forma de hélice. Tá? Essa era uma visão que Platão tinha sobre o movimento dos planetas. Ele diz, a Terra não necessita de sustentação, nem está inclinada para nenhum lado. Por quê? Porque ela está igualmente distribuída, tem uma distribuição uniforme, é esférica, todos os pontos estão igualmente distantes do centro, então não tem por que ela se inclinar por um lado ou por outro, o que é uma visão bastante lógica para a época. Platão parece supor uma rotação para a Terra, e ele mostra isso nessa passagem. Ele diz, a Terra ele dispôs para ser nossa nutridora, fazendo-a girar em torno do eixo que atravessa o universo, guarda e artífice da noite e do dia, a primeira e mais antiga das divindades nascidas do interior do céu. Ele está se referindo a Demiurgo construindo isso, tá? Veja, ele cita a Terra com eixo de rotação que atravessa o eixo do universo. A Terra está no centro desse universo para ele. Tem alguns autores aqui que discordam dessa visão. Acha que a rotação terrestre é incompatível com o sistema apresentado na obra Timeu. É atribuído a Platão o seguinte axioma: o movimento dos corpos celestes são movimentos circulares e uniformes, ou combinações de movimentos circulares uniformes. Esse axioma ele acabou influenciando a astronomia durante quase 2000 anos. Tá? Então, toda a astronomia a partir daí recebe influência disso. Platão teve um aluno,
na sua academia, Platão vai ter ele teve vários importantes, mas um que vai se destacar vai ser Aristóteles de Estagira, que viveu do ano 384 a 322 a.C. Aristóteles foi aluno de Platão. E Aristóteles, ele vai fazer um estudo tentando entender a constituição do universo, ou seja, as substâncias que compõem o universo, como essas substâncias mudam, ou seja, a mudança das substâncias, que ele vai chamar de ato e potência. Ele vai escrever tratados sobre lógica, chamado Organon, sobre física e sobre metafísica, além de ética, política e vários outros. Como Platão, seu mestre, Aristóteles também cria uma escola. A escola de Aristóteles não chama academia, ela se chama liceu. Hoje a gente vê muitas escolas chamadas liceu. Liceu foi a escola de Aristóteles. Também era uma escola muito grande. E nessa escola havia um bosque consagrado a Apolo Liqueus. Liqueus, que se a gente for latinizar fica Liceus, é daí que talvez deriva o nome Liceu. Tá? O que se estudava no liceu, na escola de Aristóteles? Estudava-se lógica, estudava-se física, metafísica, retórica, política, literatura e assim por diante. Aristóteles, ele tinha um método de ensinar aos seus alunos que era não ficar preso num ambiente fechado, mas ele levava seus alunos para fora do ambiente e ia caminhando com esses alunos, caminhando pelo bosque, caminhando pelos jardins, enquanto explicava e falava sobre os seus sermões e fazia toda a sua aula. Então ele fazia uma aula caminhando com seus alunos. E geralmente ele parava embaixo de uma estrutura, como se fosse um pórtico, e ali ele falava, mas ele sempre fazia todo esse passeio e ia falando durante o passeio. Esse pórtico chama-se peripáteos, e este método do Aristóteles sair caminhando pelo jardim, pelo bosque e ir dando aula enquanto caminha, ficou conhecido como método peripatético. Talvez o nome deriva do pórtico na qual ele ficava embaixo depois, o peripáteos. Aí vai dar origem à palavra peripatético. Se a gente for traduzir do grego, está aqui, peripatéticos. Peripatéticos. Seria uma tradução livre, aquele que caminha, ambulante, porque era assim o método de Aristóteles. Ele pegava seus alunos e saía caminhando pelo jardim, enquanto ele estava dando aula, ele estava caminhando ao mesmo tempo. Então, os seus alunos eram chamados de peripatéticos. Então, ele tinha seu método peripatético e muitos se referiam à escola de Aristóteles como a escola peripatética. Pega os alunos e vai dando aula caminhando pelo jardim. Era um método diferente. Aristóteles dizia que para conhecer algo é preciso classificar algo. Tá? Então, sempre a classificação era importante. Então, Aristóteles vai desenvolver um método de sistematização do conhecimento. Aristóteles vai desenvolver técnicas para classificar o conhecimento, organizar o pensamento, e para isso ele vai criar áreas do saber, tá? De acordo com o objeto de estudo. Essa classificação que Aristóteles fez influencia até hoje os nossos dias. Aristóteles, ele vai classificar o conhecimento em lógica e teoria da linguagem. Lógica, ele vai escrever uma obra chamada Primeiros Analíticos. E teoria da linguagem ele expressa em categorias e tópicos. Ele também vai classificar o conhecimento em física e astronomia. Tá? Física, as coisas da natureza, astronomia, as coisas do céu, onde ele discute isso numa obra chamada Do Céu. Ele também coloca a biologia. Veja que esses termos ele cria e nós usamos até hoje. Ele publica sobre biologia na obra Naturalia
e da alma, onde ele vai falar sobre as coisas vivas. Ele também vai criar um conhecimento chamado ética, e isso aparece na obra Ética a Nicômano. E ele também vai falar sobre filosofia política, que aparece numa obra chamada Política. E ele também vai falar de metafísica dentro de uma obra chamada Metafísica. Física e metafísica vão aparecer numa obra chamada Física e Metafísica. Física, para Aristóteles, physiké, é aquilo que lida com a natureza. Metafísica, a palavra metá, é aquilo que está além de, aquilo que está além da física, aquilo que eu não posso quantificar. E para Aristóteles, conhecer algo é explicar a sua causa. Então, Aristóteles ele é um atento observador da natureza. Para Aristóteles, o uso dos nossos sentidos é parte vital no processo de observar e classificar a natureza. E a gente deve confiar nos sentidos. Veja que nesse ponto, Aristóteles discorda de Platão. Platão falava que os sentidos são totalmente enganosos. A verdade está no mundo das ideias. Aristóteles já discorda do mestre e fala, não, peraí, a gente tem que confiar nos sentidos. São basicamente a única forma que temos para ter contato com a natureza. Nesta busca por conhecer o funcionamento do mundo, o filósofo dirá que explicar alguma coisa é dizer quais são as suas causas. Então, Aristóteles sempre busca as causas. O que a gente precisa perguntar é que causas são essas? O que ele quer dizer com causas? Aristóteles desenvolve a chamada teoria das 4 causas. Ele vai falar que tudo tem 4 causas. Uma causa material. O que é a causa material? É a explicação pela matéria que compõe o objeto. Por exemplo, uma mesa é feita de madeira. Ela também pode ser feita de terra, pode ser feita de pedra. Então, a madeira é a causa material do objeto. É aquilo que faz do objeto o que é através da matéria. Então, a causa é aquilo que faz do objeto ser o que ele é. Causa material é a matéria que faz do objeto ser o que ele é. Então, uma mesa pode ser feita de madeira. Então, a causa material é a madeira. A segunda causa é a causa formal. Explica a forma do objeto. Por exemplo, uma mesa pode ser quadrada. Pode ter tampo quadrado, pode ter pernas verticais finas. Então, essa forma do objeto é o que faz da mesa ser o que ela é. A mesa é quadrada. Se fosse triangular, a forma seria outra. Então, o fato de você reconhecer uma mesa quadrada enquanto ela é quadrada, diz que a causa formal dela é justamente a geometria quadrada. Então, a aparência do objeto, todo objeto tem uma causa por trás, tem uma geometria por trás. Essa geometria está associada à sua causa formal. A terceira causa é a causa eficiente. Aristóteles explica pelo fator ou processo que desencadeou a existência do objeto. Ou seja, todo objeto existe porque alguma coisa desencadeou sua existência. Isso é a causa eficiente. Tá? Um marceneiro construindo uma mesa, a causa eficiente da mesa existir é o marceneiro. Mas para Aristóteles, o mais importante era a quarta causa, a causa final. E o que é a causa final? É a explicação pela finalidade do objeto. Ou seja, esse objeto tem um fim, tem uma finalidade. Para que ele serve? É a causa final que diz o propósito para o qual o objeto foi feito e o que ele tem que fazer. Para Aristóteles, todas as coisas na natureza têm um propósito, têm uma causa final. Só realizando esta causa é que algo se torna aquilo que é de verdade. Então, tudo na natureza tem uma causa final, tá? Tem um propósito de ser para Aristóteles.
Aqui nessa figura, a gente nota uma combinação dessas ideias. Um escultor esculpindo numa pedra, ele tem uma ideia de uma estátua. A causa formal é a forma que ele vai dar à estátua. A causa material é o bloco de pedra. A causa eficiente é a ação do escultor sobre a pedra. A causa final é para que vai servir isso. Para que ele quer? Aqui está escrito em inglês, to be displayed, ou seja, para ser mostrado. Então você faz uma estátua porque a causa final dela é para ser mostrada. Ninguém faz uma estátua para ficar guardada dentro de um cofre. A estátua, ela existe para ser mostrada. Então essa seria a causa final da estátua. Aristóteles também se preocupa em entender como as coisas se transformam na natureza. Ele vai definir potência e ato. Para Aristóteles, ele diz: a natureza não faz nada em vão. A natureza tem uma finalidade. Em grego, essa finalidade chama-se telos, tá? Telos. Aristóteles entende que tudo precisa realizar sua causa final. Tudo precisa atingir sua causa final. Esta finalidade, esse telos, está impressa ou inscrita em todas as coisas na natureza. E realizar a causa final é, de certa forma, tornar ato aquilo que existe em potência. Tornar ato quer dizer tornar efetivo no mundo aquilo que existe em potência, ou seja, aquilo que existe, que ainda não existe, mas pode vir a existir. Aquilo que pode ser algo. Ato é tornar-se efetivo no mundo. Potência é que pode vir a existir, que pode se tornar. Uma pergunta interessante é: quais as condições que permitem potência de algo tornar-se ato? Veja, para Aristóteles, uma semente de maçã tem potência para se tornar uma macieira. Mas ela não é uma macieira, ela é uma semente. A macieira, em si, é um ato. Tá? A árvore da macieira, ela é uma causa já efetiva no mundo, então ela é um ato. A semente pode vir a se tornar uma macieira. Então, a semente é uma macieira em potência, em potencial. Então, a semente tem potencial para se tornar macieira. A macieira em si, ela existe em ato. Tá? Em outras palavras, a árvore geminada e que dá maçãs é uma macieira em ato. A semente é uma macieira em potência. Então, Aristóteles vai sempre falar disso. Para Aristóteles, o esperma do homem é um ser humano em potência. Tá? Nós somos um ser humano em ato. Para que o esperma vire um ser humano, algo tem que acontecer. Para que uma semente da macieira vire uma macieira, para uma semente de maçã vire uma macieira, algo tem que acontecer. Então, a potência para ela se tornar ato, ela precisa talvez de um princípio ativo por trás disso. A noção de forma em Aristóteles também é bastante discutida. Para Aristóteles, não só as causas explicam algo, mas a forma que define o corpo, ela também explica algo. A forma define o que uma coisa é, ou seja, diz qual é a essência dessa coisa. Este conceito de forma não quer dizer simplesmente o formato de algo, mas é algo mais. Forma para Aristóteles tem os seguintes propriedades, os seguintes significados. Forma é o que expressa a estrutura de algo. Forma é o que lhe confere identidade. Forma é aquilo que permite agrupar algo em uma espécie. Forma é o que define o estado final de desenvolvimento de algo e que determina o caminho até ele. Forma é o que limita as possibilidades de algo. Ou seja, é pela forma de um objeto que sabemos que ele poderá ser uma coisa e não outra. A forma de um cão impede que ele seja um gato e explica como um cão deve ser. Então, a forma ela está associada à essência do objeto.
Perceba como essa noção tem diferenças importantes. Para Platão, a forma está no mundo das ideias. As formas existem em um mundo diferente daquele que acessamos pelos sentidos. Para Aristóteles, a forma é algo que está nos objetos e não no mundo fora deles, e é acessível aos sentidos. Tá? Então, a escola de Aristóteles diverge da escola de Platão. Como que é o universo de Aristóteles? Bom, para Aristóteles o universo ele é racional, ou seja, ele é pensável, ele é inteligível. Por mais complexo que possa parecer o universo, a gente tem condições de pensar sobre ele. É um universo sujeito a mudanças, mas inteligível, compreensível. As transformações no universo obedecem a causas, ou seja, cada transformação que ocorre no universo tem um fim, tem uma finalidade, tem uma causa. Portanto, elas são regulares, elas têm padrões de repetição. Para Aristóteles, o universo é finito, o infinito é algo impensável, tá? O infinito para ele não existe. O universo é esférico, porque a esfera, desde lá da escola de Platão, da escola de Pitágoras, a esfera é considerada uma geometria perfeita, onde todos os pontos da superfície estão igualmente distanciados do centro. E ele vai além, ele fala, observando o céu, parece ser redondo, então o universo deve ser esférico. Aristóteles diz que o universo é pleno, quer dizer, sem espaços vazios. Tudo no universo está preenchido por algo. Aristóteles vai dizer que o espaço profundo é preenchido por uma substância chamada éter. Éter não vem de Aristóteles, vem antes dele. Seria aquilo que dá brilho aos astros, que dá a luz do dia, o azul do céu. Aquilo seria o éter. Mas tudo seria preenchido por algo. Então, Aristóteles diz, a natureza tem horror ao vácuo. O vazio não pode existir. Diferentemente da escola atômica, que diz que tem que ter vazio, senão o átomo não tem espaço para se movimentar. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, não há espaços vazios. O universo é uma esfera cheia de matéria sem nada fora, nem espaço. Então, o lado de fora não existe no universo. O universo é uma esfera preenchida com substâncias dentro. A superfície do universo é o que se chama de topose em grego. Tá? É o contorno, é a delimitação. Aristóteles também trata dos movimentos como Platão, mas ele vai além, ele vai dizer que os movimentos podem ser de dois tipos, podem ser naturais ou podem ser não naturais, que ele chama de violento. Movimento natural é aquele que tem uma causa própria interna, ou seja, faz parte do objeto ou movimento. Por exemplo, o crescimento de uma planta, o crescimento de um animal é um movimento natural. Agora, o movimento não natural é aquele por causas externas. Por exemplo, eu pego um objeto e o arremesso para cima. Esse é um movimento não natural, é um movimento violento. Mas quando o movimento vem do próprio sistema, ele é dito natural. Quando eu solto esse corpo e ele cai, não fui eu que joguei, foi a natureza que agiu, a physis agiu assim. Então, se a natureza agiu dessa forma, isso é um movimento natural. Se eu faço um movimento contrário da natureza, é um movimento violento. Aristóteles diz, vemos que a matéria se move naturalmente, sem causas externas. As pedras caem, o fogo sobe. E Aristóteles dizia, as coisas caem por causa da gravidade. Mas a gravidade para Aristóteles não era nenhuma força. A gravidade era apenas um nome para o efeito da queda. Não era uma causa. Tá? As coisas caem porque há uma tendência, uma causa final dos corpos se movimentarem para baixo. Os corpos pesados, chamados de graves, caem. Os corpos leves sobem. Entre dois corpos, um pesado e um menos pesado,
o pesado chegaria primeiro ao solo que o menos pesado. Então, Aristóteles vai fazer toda essa discussão. E Aristóteles diz: os movimentos naturais dependem da natureza dos corpos e dos lugares. Cada corpo, para Aristóteles, tem um único movimento natural, não mais do que um. Então, pode ter movimento não natural, que é aquele contrário ao movimento natural? Pode, desde que uma causa externa atue. Tá? O movimento de uma pedra para cima é um movimento violento, não natural. Os movimentos, Aristóteles também classifica em movimentos simples. O que são movimentos simples? São dois tipos, retilíneos e circulares. Reta e círculos são as únicas linhas simples que Aristóteles considera. E substâncias simples devem ter movimentos naturais simples. Para Aristóteles, então, o universo é esférico, possui movimentos simples que podem existir no universo. E como que é o movimento simples no universo? Ele pode ser retilíneo ou circular. Circular em torno de um centro, retilíneo em linha reta. Mas para Aristóteles, o movimento retilíneo ele só pode ser de dois tipos. Em direção ao centro da Terra, chamado centrípeto, ou se afastando do centro da Terra, centrífugo. Então, um corpo só pode se movimentar em linha reta em movimento centrípeto, em direção ao centro da Terra, ou centrífugo, se afastando do centro da Terra. Como a Terra está no centro do universo, então os movimentos retilíneos só podem ser radiais ao longo de um raio do universo. Os movimentos radiais obedecem à simetria da situação. Para Aristóteles seria impensável um movimento retilíneo natural oblíquo. Por exemplo, ao invés desse corpo ir para o centro ou se afastar do centro, ele sai aqui de maneira oblíqua, como essa linha vermelha. Não, isso para Aristóteles é impensável. Movimentos retilíneos simples existem em um universo esférico. Então, como eu disse, ele pode ser para o centro do universo ou para longe do centro do universo. Corpos simples vão ter movimentos naturais simples. Vemos que corpos que se movem naturalmente em linha reta são corpos simples. E Aristóteles vai chamar esses corpos simples aqueles que são classificados pelos 4 elementos de Empédocles: água, terra, ar e fogo. Então, quando se fala em elementos simples, são aqueles formados por água, terra, ar e fogo. Ele vai falar que são movimentos em linha reta. A água e a terra possuem movimento centrípeto. Eles vão para o centro da Terra, para o centro do universo, então eles caem. Então, quando eu pego um objeto e solto, ele cai. Quem é a água? Água é tudo aquilo que é líquido. Terra é tudo que é sólido. Pega uma pedra, pedra é sólido. Pega esse recipiente aqui, isso aqui é sólido. Então, para Aristóteles, isso seria o elemento terra. O movimento dele é retilíneo em direção ao centro, ele cai. Água. Água é líquida. Se eu pegar a água e soltar, o movimento da água, por ser líquida, é um movimento retilíneo para o centro da Terra, o centro do universo, ela cai. Ai, sujeira. Aqui. Então, isto é o movimento da água. Agora, existem outras duas substâncias simples, ar e fogo. Chama-se ar tudo aquilo que é gasoso. E fogo, tudo aquilo que tem luz e calor. Então, o fogo sobe. Se acende um fogo, acende a chama de uma vela, você vai ver que o fogo sobe. O ar sobe. Sobe como? Em movimento retilíneo ascendente, ou seja, centrífugo, se afastando do centro. Esses devem ser movimentos radiais para o centro do universo ou para fora do centro do universo. Novamente, seria incompreensível para Aristóteles que quaisquer substâncias simples como essas pudessem ter outros movimentos que não fossem esses. Então, água e terra caem, move-se radialmente para o centro do universo. Ar e fogo sobem, move-se radialmente afastando-se do centro do universo.
A Terra, o nosso mundo, está no centro do universo. Todos os corpos pesados caem para o centro do universo, ou seja, caem para o centro da Terra. Todos os corpos pesados, para Aristóteles, caem perpendicular à superfície da Terra. Como ele vai para o centro, tem o chão, ele cai perpendicular à superfície. O centro da Terra e o centro do universo coincidem. Corpos pesados caem para o centro do universo e batem no chão, pois a Terra está ali, e pressionam todos os lados da Terra igualmente. E isso causaria a esfericidade da Terra. Se a Terra fosse deslocada para fora do centro do universo, ela se moveria para lá, porque a própria Terra é o elemento terra e ela tenderia a se deslocar para o centro do universo. Então, nessa visão, não é a Terra que atrai os corpos, como a gente vê na mecânica de Newton. Na visão de Aristóteles, é o centro do universo que atrai os corpos. A própria Terra seria atraída para o centro do universo. A estrutura do universo, o universo ele tem uma parte central, onde está a Terra, constituída dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Ou seja, a parte central do universo é onde está a Terra. Então, a Terra ela é feita de terra, água, ar e fogo. Tá? A Terra é constituída por elemento terra e água, que são corpos pesados, e cercado por uma camada de ar, que é mais leve, e fogo, que é mais leve. Fogo, para ele, tem a ver com o brilho e calor dos corpos. Além dos movimentos naturais retos, podem existir movimentos naturais circulares. Mas, para Aristóteles, nenhum dos 4 elementos pode ter movimento circular natural. Os 4 elementos só podem ter movimento retilíneo. Um corpo que tenha movimento circular natural não pode ser feito dos 4 elementos. E aonde que se encontra movimento circular? No céu. Então, para Aristóteles, o céu deve ser formado de um outro elemento. A Terra não pode ter movimento circular. Tá? Então, a Terra não tem movimento circular. Se ela tivesse movimento circular, para Aristóteles, esse seria um movimento violento e teria que ter uma causa externa. Então, para Aristóteles, a Terra não gira. E ele fazia o experimento: se você jogar um objeto para cima, uma pedra, ela cai no mesmo lugar. Se a Terra estivesse girando, na ideia dele, enquanto o objeto sobe, a Terra se desloca. E quando o objeto cai, ele vai cair numa posição diferente de onde partiu. Então, a Terra não tem movimento circular. O movimento circular só existe no céu. Tá? Então, o movimento circular só existe no céu. Vemos que existem corpos que se movem circularmente, que são os corpos celestes. E esse movimento é sempre o mesmo. Pelo menos o que Aristóteles observou, o céu não muda. Os tipos de movimento são sempre os mesmos. Então é imutável. Se o movimento fosse violento, ele poderia diminuir com o tempo, pois movimentos violentos têm início e fim. Portanto, o movimento do céu é circular e natural. Logo, o céu não pode ser feito pelos 4 elementos, pois os 4 elementos só têm movimento radial. Os corpos celestes não podem ser formados por nenhum dos 4 elementos, pois tem movimento circular natural. Cada corpo simples tem um único movimento natural: terra e água para baixo, fogo e ar para cima. Os 4 elementos formam pares opostos, incluem todas as possibilidades de substâncias quentes, frias, úmida e seca. Para Aristóteles, tudo que for elemento água tem característica fria e úmida. Terra tem característica fria e seca. Ar, quente e úmido, e fogo, quente e seco. Tá? O mundo do ser humano está envolto dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Aristóteles fala: deve existir um outro tipo de corpo simples que gira naturalmente em torno do centro do universo.
Esse tipo de matéria não é caracterizada pelas qualidades quente, frio, úmido e seco. Os corpos celestes têm movimento circular em volta do centro do universo. Então, os corpos celestes não são feitos pelos 4 elementos. Então, eles não têm nem qualidade quente, nem fria, nem úmida, nem seca. Esses corpos, eles não têm opostos. O quente, o frio, o úmido, o seco, ele não tem. Eles são imutáveis e indestrutíveis. De acordo com todos os registros disponíveis naquela época, os céus nunca se alteram. Então, os corpos celestes não podem ser feitos de nenhum dos 4 elementos. Então, Aristóteles diz que os corpos celestes são feitos de um 5º elemento, que é o éter. O éter é o 5º elemento. O nome éter era associado antes de Aristóteles ao céu azul visível, tá? Durante o dia. Aristóteles dá uma nova interpretação à palavra. Éter deriva de aiter, tá? Ou melhor, éter, que é aiter em grego, deriva de aiten, que significa que sempre corre, tá? Por um tempo longo, por um tempo infinito. Então, para Aristóteles, o céu era formado de um 5º elemento que sempre estava ali, tá? E ele vai chamar isso de éter. O éter é um 5º elemento, tá? Uma 5ª substância, uma 5ª essência. E daí vai dar origem à palavra quintessência, como algo a mais. Para Aristóteles, a parte superior do universo, que é o céu, não contém nenhum dos 4 elementos. Ele é totalmente cheio de éter. Tem movimento circular em torno do centro. Como a Terra está no centro, todos os corpos celestes giram em torno da Terra. Então, Aristóteles também vai dividir, ele vai achar um limite de divisão aonde acabam os 4 elementos e começa o éter. Então, para Aristóteles, nós temos a terra, a água, o ar e o fogo, tudo isso envolvendo a Terra e o espaço em torno da Terra. Isso vai até onde para Aristóteles? Até a Lua. A partir da Lua, o universo é formado de éter. Então, a camada orbital da Lua é o limite entre os 4 elementos e o éter luminífero. Então, a partir da Lua, ou da Lua em diante, o universo é constituído apenas por éter. Então, Lua, Sol, estrelas e planetas são feitos de éter, girando em torno do centro do universo. Averroes, ele fala que astros são condensações de éter. Averroes foi é um nome latino de um pesquisador árabe que foi um grande defensor das ideias de Aristóteles. Então, temos aqui uma concepção de Aristóteles. Aqui está a Terra, com os 4 elementos. Aqui a Lua, Mercúrio, daqui para cá, tudo é feito de éter. O calor do Sol, para Aristóteles, não é devido ao fogo, e sim ao movimento. Vemos que fricção produz calor. Para Aristóteles, a fricção produz calor. Mas, então, para Aristóteles, o calor do Sol não tinha a ver com fogo, como muitos diziam, mas tinha a ver com o atrito do Sol no éter, produzindo calor. Mas esse era um ponto problemático da teoria de Aristóteles. O Sol não está perto de nenhum dos elementos abaixo da Lua, que são os que podem ser frios ou quentes. Somente os 4 elementos podiam ser frio ou quente, então não tinha como o calor do Sol chegar aqui. E dentro da teoria de Aristóteles, isso fica um buraco. Então, Aristóteles, ele divide o universo em 2 partes. Abaixo da Lua existem os 4 elementos. Acima da Lua, além da Lua, existem o éter. Então, ele vai chamar de universo supralunar, da Lua em diante. Ele é perfeito, imutável, constituído por éter em rotação. O universo sublunar, abaixo da Lua, ele é imperfeito, em contínua mudança e formado pelos 4 elementos.
Aristóteles diz: as leis que regem o mundo sublunar, ou seja, abaixo da Lua, são diferentes das leis do mundo celeste. Tipos de elementos diferentes e também tem movimentos naturais diferentes. Aristóteles vai falar sobre o movimento dos corpos. Aristóteles falou que os movimentos celestes eles provocam alterações de calor, frio, secura e umidade que causam o ciclo das transformações no mundo lunar. Então, para justificar aquela questão de como que o calor do Sol pode chegar até a Terra, ele vai partir do pressuposto que alguma coisa lá no céu altera as propriedades dos 4 elementos no mundo sublunar, alterando aqui para a gente os efeitos de frio, secura, umidade e calor que ocorrem nas transformações aqui na Terra, as estações do ano, por exemplo. 5 séculos depois, Ptolomeu adaptou a cosmologia de Aristóteles de modo a fornecer uma base para a astronomia e astrologia que ele desenvolveu, numa obra chamada Tetrabiblos, que vai influenciar bastante o pensamento medieval e da Idade Moderna. Aristóteles, ele propõe uma visão sobre a estrutura e a dinâmica do universo, ou seja, como que o universo funciona. Ele tem uma cosmologia. Só que ele tinha interesse na física e não na matemática dos céus. Então a gente vê pouca matemática no processo físico. Ele adota o sistema de Eudoxo, que eram sistemas envolvendo ciclos e epiciclos, que era mais consistente com a física celeste. Aqui, uma página da obra de Aristóteles, Physicae, a obra física. Então aqui está escrito Physicae Acroácios. Acroácios está relacionada à altura ou coisa assim. Aqui Physicae, física, tá? Ou natureza. Aqui escrito em grego. Esta é uma página da obra de Aristóteles. Aqui a ideia de Aristóteles. Aqui o mundo sublunar, abaixo da Lua, formado de outros 4 elementos. Aqui os céus, vai Lua, Mercúrio, Vênus, Sol. Depois Marte, Júpiter, Saturno e por último a esfera das estrelas. O sistema aristotélico, ele era bastante complexo. Ele vai adotar a ideia de Eudoxos, de várias esferas. Ele vai adotar um sistema que comporta 55 esferas, tá? E Eudoxo, na qual ele se inspira, fez um sistema com 27 esferas. E ele coloca que a função de cada grupo de esferas era transmitir um movimento da esfera mais exterior, das estrelas fixas, até a mais interior, que era da Lua. Porém, preservando a propriedade do movimento de cada planeta. Então, essas esferas funcionariam como um sistema de engrenagem, onde uma mais externa girando transfere movimento para uma mais interna e assim sucessivamente, fazendo todo o universo girar, tá? Todo o universo supralunar. Cada grupo de esfera ele obedece uma complexa relação de velocidade, sentidos de rotação. Aristóteles coloca que o planeta Saturno ele tem um sistema composto de 7 subesferas para poder transferir rotação para Júpiter, tá? Ou translação para Júpiter. Então ele coloca que esses sistemas não sejam simplesmente carregados por um movimento diurno da esfera estelar, porque isso não daria conta de explicar os movimentos mais complexos dos planetas. E também é ele que garante que, após cada planeta estar em seu movimento correto, o planeta mais abaixo receba corretamente o movimento original das estrelas fixas, neutralizando o efeito do planeta acima dele. Então, cada um empurrando o outro e movimentos contrários também neutralizando alguns movimentos para que o sistema dê conta de explicar aquilo que se observava. O objetivo desse modelo era justamente dar conta de explicar o movimento dos planetas na esfera celeste. Então, aqui um exemplo de Saturno, tá? Aqui nós temos Saturno
move-se da mesma maneira que as estrelas fixas para a esfera mais exterior. E esse movimento vai sendo transmitido de esfera a esfera até a mais interior, que vai transmitir esse movimento para Júpiter, e assim por diante. Na física de Aristóteles, então, resumindo, os movimentos podem ser classificados em naturais ou violentos. Os naturais só podem ser de dois tipos: radiais para os 4 elementos ou circulares para os objetos do éter, os objetos supralunares. Os violentos têm que ter um agente externo que cause eles. Para Aristóteles, a Terra está no centro do universo, não é a Terra que atrai objetos, é o centro do universo. Temos a órbita lunar, da órbita lunar para além, nós temos tudo preenchido por éter e formado por éter. Abaixo da órbita lunar, no mundo sublunar, temos a Terra e tudo que há nela formado pelos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Os objetos leves tendem a subir, os objetos graves, pesados, tendem a descer. A terra e a água tendem a descer, o ar e o fogo tendem a subir. O movimento natural no mundo supralunar é descendente em direção ao centro da Terra ou centro do universo. O movimento violento é contrário a isso, é o movimento centrífugo. Qualquer coisa que se afaste da Terra, que suba, é um movimento violento causado por um agente externo. Os corpos celestes são formados de éter, que é um 5º elemento. Para Aristóteles, a velocidade de um corpo era diretamente proporcional à força aplicada, ou seja, quanto mais força você aplica no corpo, maior a velocidade dele. Mas a velocidade do corpo era inversamente proporcional à resistência que o meio oferecia ao corpo. Então, a velocidade é proporcional à força e inversamente proporcional à resistência. Essa era a ideia que Aristóteles tinha sobre a relação entre força, velocidade e resistência. Bem diferente da ideia newtoniana, que a força é proporcional à aceleração e não à velocidade em si. Claro que aqui a gente está pensando numa força efetiva, ou seja, uma força resultante. Aristóteles fala, quando a força for igual à resistência, isso aqui vai dar 1, portanto, a velocidade é diferente de 0. O corpo tem movimento. Mas, se a resistência for muito superior à força, ou seja, se a resistência tende a infinito, quando R cresce, essa divisão tende a 0. A velocidade vai a 0, o corpo para. E se a resistência tende a 0, F dividido por 0, isso aqui vai para infinito, portanto a velocidade tende a infinito. O corpo vai ganhando velocidade infinitamente. Então, para Aristóteles, um corpo que tem velocidade está sujeito à ação de uma força. É impossível, na visão dele, um corpo se movimentar e nenhuma força está agindo no corpo. Para ele, sempre tem que ter uma força. E a relação entre força, resistência que determina a velocidade. Resistência muito baixa leva a velocidade a infinito. Resistência muito alta faz o corpo parar. Então, é a compensação entre força e resistência que define quão veloz o corpo se torna. Então, essa é uma síntese da ideia de Aristóteles, principalmente da física e da astronomia de Aristóteles. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Escola de Alexandria. A gente vai ver que a Grécia entra numa decadência e a parte do mundo grego que mantém toda essa atividade intelectual vai ser o norte do Egito, onde está a cidade de Alexandria. Depois que Alexandre o Grande domina toda a Grécia, domina o Egito, domina a Pérsia, o Egito passa a ter uma cultura helênica muito forte. E a Escola de Alexandria vai ser uma escola onde muitos pensadores vão desenvolver grandes ideias ali. Mas
A história da Escola de Alexandria é um assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado e até breve. Até mais.